Então, assim, eu acho que nós pecamos muito pelo medo, digamos assim, de ser mais preciso para o cliente. Eu acho que isso só se volta contra, porque quanto menos precisão eu tenho, eu deixo mais flanco aberto para o cliente questionar e ter problemas futuros, né? Tecnofaz. Inovação e excelência em sistemas de fachadas ventiladas para construção civil. Qualidade, inovação, sustentabilidade, valorização estética. Conheça a fachada ventilada Tecnofaz, um sistema inovador em revestimentos não aderidos de alta tecnologia. Os sistemas Tecnofaz atendem a qualquer tipo de projeto, sejam eles novos ou reformas, residenciais ou corporativos. São duráveis, fáceis de limpar, resistentes, bonitos e sustentáveis. Criam uma camada de ar incessante entre o revestimento externo e a alvenaria, gerando uma ventilação contínua de ar frio e quente, promovendo considerável economia de energia e maior conforto térmico. No verão, ambientes mais frescos. No inverno, mais aquecidos. Em projetos novos, é possível criar inúmeras possibilidades de aplicação, com garantia na obra desde a concepção, instalação e manutenção, com durabilidade assegurada. Em retrofit, a fachada ventilada pode ser implantada sem a necessidade de remoção do revestimento antigo, economizando tempo e recursos, sem geração de entulho. Se você quer um edifício funcional, com estética moderna, economia de energia e conforto térmico, sustentável, seguro e a maior garantia do mercado, a solução é Tecnofaz. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Eu, mais uma vez, Vladimir Rodrigues, engenheiro civil. Estamos aqui com o Alexandre Oliveira, engenheiro civil também, para mais um papo descontraído, aberto, mas com muito conteúdo e sempre com um convidado de muita relevância no mercado da construção, da engenharia. E hoje não diferente, pelo contrário, uma pessoa muito especial, Maria Angélica está aqui com a gente, também é engenheira civil. Muito obrigado por ter aceitado o convite e bem-vinda. Eu aqui agradeço muito, porque é um prazer estar aqui com vocês nesse papo que vai render bastante. Obrigado. Obrigado, Maria Angélica, por ter aceitado o nosso convite. Você é uma pessoa muito disputada no mercado, a gente sabe, então, brigadão. Hoje nós vamos falar um pouquinho de qualidade, desempenho e garantias, né? Produção de edificações, a situação atual do nosso mercado e os nossos desafios. Vou te fazer umas provocações. Você é conhecida carinhosamente no mercado como a mãe da norma de desempenho, né? E, lógico, por causa da tua atuação nessa norma foi grande, o pessoal esquece, né? A norma, ela se iniciou em 2008, né? Que a gente começou a falar para... 2008 foi quando ela foi publicada pela primeira vez. Pela primeira vez, né? Mas o trabalho já vinha desde 2000 praticamente. Então ela levou 8 anos para a primeira publicação. Para a primeira publicação. Daí só entraria em vigor em 2013, né? Na verdade, a primeira publicação de 2008 deu um prazo de 2 anos para o mercado se ajustar, né? Sim. Então ela entraria em vigor em maio de 2010, né? E aí chegou em maio de 2010, houve um fato completamente inusitado, que foi a notícia no Jornal Nacional de que a norma entraria em vigor na semana seguinte, e isso daria direito aos consumidores a uma série de requisitos, focando muito na questão acústica. E eu nunca me esqueço dessa cena, né? Eu na sala da minha casa assistindo os repórteres dizerem isso, conhecidos.
e percebi logo que aquilo daria uma repercussão muito grande. E, de fato, no dia seguinte já começou o setor a se mobilizar, porque, embora a comissão de estudos tenha funcionado desde o início dos anos 2000, havia uma grande quantidade de profissionais do setor que não sabia da existência dela, não conhecia a norma, né? Então, isso gerou uma mobilização para que ela não entrasse em vigor em 2010. Essa mobilização gerou um pedido das entidades do setor para a ABNT de que, de fato, o setor não estava preparado, né? E isso gerou, então, uma emenda, porque ela entrava em vigor em 12 de maio de 2010, mas ela tinha uma carência de 6 meses, né? Então, nesse período, até novembro, saiu uma emenda postergando a entrada em vigor dela. Por isso que ela foi para 2013. Por isso, e aí também aconteceu um fato que foi a única vez que aconteceu, né? Uma norma só entra em revisão depois de um certo tempo de ser usada, né? Depois do uso, né? Depois do uso. E nesse caso foi pedido que houvesse uma revisão. E essa revisão foi muito trabalhosa, ela começou logo em janeiro, fevereiro de 2011 e foi até março de 2012. E de 2012 até fevereiro de 2013 é que se levou no ajuste dela para ela ser finalmente publicada em 19 de fevereiro de 2013. Então foi uma trajetória aí única como norma, né? O brasileiro é bom de fazer coisas únicas, né? Então foi tudo a jabuticaba, né? Foi essa trajetória. Eu fiquei conhecida como a mãe da norma de desempenho, mas é uma coisa muito específica, porque, na verdade, ela teve 3 pais, né? E por isso, numa certa discussão, como eu trabalhei muito nessa fase da revisão, até então eu estava bem tranquila, porque ela tinha colegas nossos muito competentes conduzindo ela, mas eu aí me envolvi muito e arregacei as mangas quando aconteceu tudo isso, né? Na revisão de 2011 em diante. E ela teve, então, 3 coordenadores desde o início. O primeiro foi o Hércio Tomás, né? Depois foi o Carlos Borges e depois o Fábio Vilas Boas, né? E essa coisa da mãe veio porque, olha, teve 3 pais e não teve uma mãe, né? E aí diz, então vamos eleger a Maria Angélica a mãe. Foi assim que surgiu. Mas foi muito interessante. Mas isso daí é uma norma que, se contar 2013, ela tem 12 anos. De 2013 e ainda é muito difícil de você ter o entendimento de todo o setor dela. A gente confunde muito desempenho com garantias e daí... Depois a gente veio a famosa norma de garantias, né, que é a 1770, que você trabalhou muito. Eu tive o privilégio de participar da comissão. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Eu também não facilitei a sua vida também, porque eu tinha algumas missões. 2 anos e meio de trabalho, né? E foi muito interessante. E tem uma visão tua que eu pactuo totalmente, que é o conhecimento no campo da patologia das construções. Que ele é essencial realmente para a evolução, né? Então, a qualidade de desempenho da construção, se você não tem o conhecimento da patologia, se você não conhece a causa raiz, não faz o estudo correto, você realmente não tem esse conhecimento. E a gente prega muito o conceito, né? O conceito na construção civil tem alguns desafios que todos falam, que é produtividade, né, e a industrialização. Só que eu prego muito o conceito da industrialização. Você tem uma linha de produção, que não interessa como que essa linha, de que método construtivo que você faça, o que você está fazendo pode ser até aplicado só num sistema ou na obra no todo, que quando existe uma falha, e essa falha é tratada da maneira correta, você faz um estudo de causa raiz, você realmente dá continuidade na linha de produção. Então isso para mim é industrialização. Você não precisa ter um método construtivo específico, né? Você só pega esse conceito, trata a falha, retroalimenta
que na próxima, se não for nessa obra, na próxima você não falha mais. Então, essa ideia, trabalhar também na parte de produtividade. Se a gente trabalhar muito o conceito da terminalidade do serviço, né? De você fazer da maneira correta, treinando o pessoal, você diminui o retrabalho, você tem um ganho de produtividade, né? Então não tem a necessidade de você buscar ferramentas, métodos, elaboração enorme do que fazer. Alguns conceitos você já busca e consegue pegar esse desafio. Também na parte de conhecer muito bem o sistema, a produção, as condições de uso e operação do produto final, né? Então, o que é a exigência mínima para você ter o desempenho daquele produto que você tá vendendo? É um desafio grande, né? Porque você envolve uma cadeia produtiva enorme, mas esse fato de não ter o conhecimento total e a cadeia produtiva ser complexa e enorme, também não pode ser usado como muleta, que muitas vezes é usado como muleta. Também achei interessante um post sobre a capacitação dos profissionais de compra que você fez, né? Os nossos profissionais de compras, eles têm uma meta e ele tem um foco. E às vezes esse foco não está compatível com a cultura da empresa, o que ela quer no final. Sua meta é ter um produto de qualidade, que está dentro do preço, que realmente o produto tem que dar um retorno financeiro. Mas ou sua meta é só baixar valor, eu digo muito, o orçamento nasceu com gordura? Não. Então, se não nasceu com gordura e você está fechando com um valor menor, será que não tem alguma coisa errada aqui? E na verdade, como ele nasceu, né? Se você orçou, por exemplo, esquadrias, sem avaliar que o preço que você está tomando para colocar no orçamento seja um preço de fornecedores que são conformes às suas normas, que tem o desempenho que o edifício que você está projetando precisa, você colocou ali um preço que não vai ser o preço pelo qual você vai comprar efetivamente se você for dar o tratamento necessário para qualidade e desempenho. E isso é o que eu vejo direto, né? Na hora de orçar, você orça esquadrias, né? Esquadria e não entra no mérito de todo o desempenho que ela precisa ter. E eu estou dando esse exemplo, poderia dar outros, mas casualmente esquadrias é um dos nossos componentes aí que tem mais não conformidade no mercado. Tem uma alta não conformidade. Então, se aquele preço que eu coloquei no orçamento não é qualificado, digamos assim, né, a chance que eu tenho de, na hora de comprar, ir fazer um processo de qualificação de fornecedor, atender aquilo que o projeto de esquadrias estabeleceu, eu vou ter um gap de preço considerado muito grande. E aí não tem mágica, né? Porque você não consegue comprar um produto que tenha o desempenho que necessita, etc., pelo mesmo preço daquele que é não conforme, que tem. Isso é uma distância, às vezes, gigantesca. E isso daí traz assim um dos desafios da construção que tem é que caiu muito a qualidade do projeto. E a qualidade do projeto que a gente diz não é do entregável, né? É o que falta entregar. Então a falta de informações, né, de descrição desses pontos que você falou, que são alguns bullets que o comprador precisa se atentar, porque exigir que o comprador seja um comprador técnico de todo e qualquer produto que tem dentro de uma obra é impossível. Então você tem que usar as informações que vêm de algum especialista. Também você não pode ter consultor para tudo, mas porque eu também acho que é uma muleta de alguns projetistas que ele fala, não, mas se tiver um consultor, ele vai te dar essa informação. Mas não seria... nós tivemos aí uma confluência de fatores complicantes nesse sentido que você está falando, né? Primeiro, assim,
os nossos projetos são muito fragmentados, né? Eles foram se fragmentando a partir aí do início dos anos 2000, à medida que nós começamos a ter critérios, antes mesmo da norma de desempenho, mesmo outras normas que já tinham o princípio do desempenho, né? A própria norma de esquadrias que eu citei, ela é anterior e ela é uma norma de desempenho da esquadria, né? Que a esquadria tem que ter resistência às cargas distribuídas, a estanqueidade, uma série de requisitos de desempenho. Quando nós começamos a ter, digamos, esse refinamento da engenharia, vamos dizer assim, né? Nós começamos a fragmentar o processo de projeto. E hoje, facilmente, você tem uma equipe de, dependendo do empreendimento, de 25 diferentes disciplinas de projeto, né? Essa fragmentação, ela trouxe uma complexidade gerencial muito grande, né? Porque na medida que eu tenho especialistas que não tratem o edifício como um sistema, a possibilidade de haver problemas é muito grande, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, os amigos projetistas de estruturas vão me matar quando eu falar isso, mas as estruturas foram se tornando mais esbeltas da década de 90 para frente por uma evolução, digamos assim, do conhecimento estrutural, e elas param de pé mesmo sendo esbeltas, né? E com segurança, ninguém corre risco, porque eles foram desenvolvendo métodos e foram evoluindo no conhecimento. Mas a estrutura tem outros requisitos que ela precisa atender, digamos assim, que fogem à disciplina de estruturas, ao conhecimento estrutural, né? É o caso da acústica, por exemplo, né? Então, quando chegou o requisito de desempenho acústico, os projetistas de estruturas passaram a ter que se preocupar com o desempenho das lajes, dos pisos, dos sistemas de pisos, como desempenho acústico, porque nós fomos tornando as lajes cada vez mais esbeltas, mas elas essa esbeltez gerou um problema de desempenho acústico muito sério, principalmente ao ruído de impacto, com muitas reclamações de clientes, né? Quando veio a norma que estabeleceu o requisito para isso, eu não posso mais tratar a estrutura sem considerar isso, né? Eu digo que eles perderam poder, porque antes eles definiam a espessura da laje sozinhos e deu. Acabou. Porque ela tinha uma função estrutural só. Eu não posso, né? E, na verdade, isso por quê? Porque o edifício, ele é um sistema de verdade, né? Ou seja, aquilo que afeta a estrutura pode afetar as vedações, pode afetar outros requisitos. E aí, não que o projetista de estruturas tenha que conhecer a acústica, é um campo de conhecimento específico. Sim. Mas ele tem que entender pelo menos o mecanismo de como isso acontece. Não é só a espessura da laje, né? O que determina o desempenho acústico do ponto de vista do ruído de impacto, do isolamento ao ruído de impacto, é o volume do ambiente, o tamanho do ambiente, a espessura, sim, o tipo de material que você está colocando ali, as ligações entre a laje e as paredes, as vedações. Então, o comportamento desse ruído, por exemplo, num prédio de alvenaria estrutural é diferente do que num prédio de parede de concreto, porque essas ligações são diferentes, né? Então, não que eles tenham que entender, mas eles têm que entender esse mecanismo. Até o uso, né? Eu lembro quando nós estávamos discutindo esse item na norma de desempenho, e o pessoal, na época, construía o produto mais econômico, né? O pessoal fala assim, você não fica preocupado com a acústica da laje, Alexandre? Eu falo assim, é diferente. O meu ambiente, né? Ele é menor, né? E é para um uso diferente. Então, eu tenho uma família de 4, 5 pessoas que geralmente estão no mesmo ambiente. Diferente de um outro que tem ambientes maiores, que a família é menor
e que geralmente está sozinha no ambiente. Então você tem um tamborim versus uma outra laje que não tem exatamente. esse problema. Por exemplo, nos ambientes menores, esse ruído é mais propaga mais, Sim. né? Então, se nós não entendermos isso, que é sistêmico, né, que não é isolado, a gente vai ter problemas. E com essa super especialização, a gente não promove mais essa interação entre as especialidades, né? Cada um olha o seu. Né? Eu tenho um especialista que cuida de acústica, não é problema meu. Eu tenho um especialista que cuida disso, não é problema meu. Mas o edifício não funciona assim. Ele é que nem o corpo humano, né? Eu mexo na estrutura, eu afeto a vedação, a fissuração, por exemplo. Uma boa parte da fissuração não é devida exclusivamente à vedação, né? Sim. Então, nós tivemos esse problema, digamos assim. As informações que hoje estão nos projetos ainda são muito insuficientes para que a gente assegure os processos seguintes, né? Não é função do processo de suprimentos especificar nada. Sim, exatamente. Né? E nem da obra, muito menos da obra, né? Eu pego, às vezes, trabalhos que eu faço, que vêm nos relatórios que eu gero do empreendimento sobre a norma de desempenho. Vem vários itens assim, respostas para mim assim, isso a obra vai providenciar, isso a obra vai providenciar. E eu um dia peguei todos os itens de um relatório e tinha 30% deles que a obra vai providenciar. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, porque não é a obra que vai especificar isso. A obra monta, né? A obra faz, ela produz. E isso é a base da industrialização, porque se a obra não tiver fluxo contínuo, se ela tem que parar, né, para especificar uma argamassa, por exemplo, é a obra que especifica uma argamassa. Exatamente. Né? Mas ela já devia ter essa argamassa completamente especificada, assim como os suprimentos. Ele tem que ter os parâmetros, né, o processo de suprimentos tem que ser os parâmetros de especificação para ir ao mercado com esses parâmetros e encontrar fornecedores qualificados. Mas não é assim. Né? Temos até conflitos. Né? Por exemplo, outro dia eu disse assim, olha, o projeto de arquitetura tem um mapa de esquadrias, né? Aí eu vejo lá, vidro transparente, não sei das quantas. Mas eu tenho um projeto de esquadrias, quando é contratado, né? Que ele tem por obrigação, faz parte do escopo dele, especificar totalmente os vidros, que envolve tudo. Envolve o tipo de vidro, o dimensionamento do vidro, né? Porque ele tem que ser dimensionado, que espessura de vidro que eu vou ter. Os tipos de vidro segundo a norma 7199, inclusive com relação à segurança, né? Cada altura. Então, o mapa de esquadrias, ele tinha que simplesmente dizer assim, especificação de vidros conforme projeto de esquadrias. A obra pega o mapa de esquadrias e suprimentos, pega o mapa de esquadrias da arquitetura e a especificação do projeto de esquadrias, e não bate. Né? Então, isso é um pequeno exemplo de uma série de coisas que estão mal resolvidas em termos de especificações. Nós temos muitas coisas que não são especificadas de verdade, porque quando você tem assim, um piso cerâmico branco 40 por 40 da marca tal, isso não é especificação. Né? Eu tenho lá pelo menos 9 propriedades diferentes que dependem do ambiente que você está e a propriedade adequada para aquele ambiente, né? Então nós estamos ainda no comecinho desse processo, porque não é natural do nosso processo de projeto, né? Então isso afeta diretamente a industrialização, porque a industrialização é um fluxo contínuo, né? Quando eu não tenho esse fluxo contínuo, porque eu tenho que parar para fazer coisas que não foram feitas, foi-se a industrialização. Né? Que é o que você falou, a gente estava comentando, é o conceito. Você não usa o conceito em tudo, não é num ou outro ponto. Então a gente foca muito, então é um problema de mercado. Hoje a gente tem, então, o desafio do desempenho é enorme ainda, porque também ele é muito subjetivo, né? Lá na India a gente trabalha com o recebimento
das unidades para entrega para o cliente. Você tem primeiro um problema de cultura, que as tolerâncias da execução, da produção, né? Então o que você exige do seu fornecedor no produto final e que você cobra dele é diferente da tolerância que você mesmo exige antes de entregar para o seu cliente. Então você vai aplicar o formulário da companhia mesmo e ele tem tolerâncias diferentes. Então você aponta que está errado e a engenharia fala, não, mas está certo. Então já começa assim. Tem muitos itens que é muito subjetivo. Então o cliente não gostou do produto. E paciência, ele não gostou, não tem o que fazer. Então nessa parte, se você não tiver muito bem entendido, né, o desempenho daquele produto, se ele está ou não desempenhando aquele sistema, você não consegue nem rebater algumas reclamações do cliente com relação à subjetividade que ele está colocando no produto. Então já é também bem difícil trabalhar esse item, né? E aí eu acho, né, Alexandre, que nós temos uma coisa meio delicada, né? Eu há muito tempo defendo que os nossos memoriais de vendas, até aquela ficha técnica que se coloca nos sites de todos os empreendimentos, que isso seja muito mais detalhado do que é. E isso tem uma resistência do nosso setor de ser tão preciso assim para o cliente. Parece que a gente tem medo de falar para o cliente o que vai ser de fato o produto, né? Nós temos a cultura do apartamento decorado, que é uma experiência visual. Sim. Visual. Algumas coisas sensoriais começaram a ser feitas aí, né? Especialmente na acústica se começou a dar. Eu tenho ido a alguns apartamentos decorados que o pessoal tem procurado mostrar para o cliente a questão acústica. Mas fora isso, é muito visual e muito sensorial, um pouco sensorial. A precisão técnica do que será o produto é muito pequena na hora da venda, né? Eu tenho uma coleção de duas coisas: memoriais de venda que eu fui acumulando aí de diferentes empresas, e folders de vendas, né? Uma diversão de domingo, assim, eu saio para caminhar e vou recebendo. E aí eu chego em casa e começo a olhar os folders, né? A linguagem que a gente usa para mostrar o produto para o cliente. E desculpem os meus clientes, né? Que eu sou muito crítica do que a gente apresenta para o cliente, né? Porque se a gente não sabe precisar tecnicamente, ele fica subjetivo mesmo. Sim. Porque ele tem uma expectativa criada com aquilo, né? Você quer ver uma coisa bem básica? Nós usamos muito as palavras conforto, bem-estar no marketing imobiliário, né? Uhum. E eu já vivi situação do cliente dizer que ele não se sente confortável, que disseram para ele que ia ser conforto e ele não se sente confortável. Porque conforto não tem em nenhuma norma brasileira a definição de conforto. A norma de desempenho só tem um item que fala em conforto, que é o conforto antropodinâmico, né? Uhum. Mas ela não trata, por exemplo, desempenho térmico como conforto térmico, né? Porque conforto é um estado psicológico. Exato. Né? Nas normas ASHRAE tem a definição de conforto, é um estado psicológico. Então, quando eu digo, coloquialmente, digamos, né, até para o cliente, que ele tem conforto acústico, conforto térmico, eu deixei aí um espectro enorme para a subjetividade, né? O que nós podemos oferecer como engenharia é um desempenho de engenharia com parâmetros de engenharia que representam um determinado nível de desempenho, mas eu não vou assegurar com isso o conforto individual de cada cliente, né? A questão do bem-estar, nós temos agora certificações de bem-estar, né?
Essas certificações têm critérios, mas se eu não explicito para o cliente esses critérios e digo que aquele empreendimento tem uma certificação de bem-estar, o cliente, bem-estar é a mesma coisa. Bem-estar é uma coisa absolutamente individual e subjetiva. Sim. Né? E aí ele cria uma expectativa de que ele vai receber um produto que vai proporcionar o bem-estar dele segundo os parâmetros de bem-estar que ele tem. Se lá no começo, né, na venda, ela vai ter uma certificação de bem-estar e essa certificação ela tem estes critérios. Vamos abrir os critérios e dizer para o cliente? Aí está tudo bem, ele está comprando sabendo que aqueles são os critérios de bem-estar. E o pessoal não entende que legalmente, né, você é obrigado a dar informações Sim. claras e precisas com relação ao seu produto, né? Sim. Está no Código de Defesa do Consumidor. Sim. Então, quando acontece essa subjetividade e o pessoal falando, você critica o cliente, mas na verdade a crítica é sua. Você não Sim. deu a informação clara e precisa, então você lhe dá o direito de reclamar, né? Sim. Nós temos várias outras questões desse tipo. Por exemplo, a norma de desempenho veio definir pela primeira vez uma norma definindo a questão dos ambientes que devem ser estanques, né? Tá. E nós estamos tendo muita confusão no mercado sobre isso, mas ela diz também claramente, você tem que dizer no manual quais são os ambientes que foram considerados estanques e tem ou não tem sistemas para essa estanqueidade. Né? Se você tiver um problema qualquer do cliente usou inadequadamente um ambiente que não era estanque e ele usou usando lavagem de água e tudo mais, se você não deu essa informação, né, não tem. Então, assim, eu acho que nós pecamos muito pelo medo, digamos assim, de ser mais preciso para o cliente. Eu acho que isso só se volta contra, porque quanto menos precisão eu tenho, eu deixo mais flanco aberto para o cliente questionar e ter problemas futuros, né? É interessante. Agora, falando de uma outra norma que é a mais nova, né? A nossa de garantias, ela foi publicada, ela é recente ainda, tem um impacto grande, porque a preocupação maior do mercado é que os prazos são maiores, né? Mas esquecem do conceito até da garantia, né? Então, prazo é uma parte de definição legal de ônus da prova e não é de ter a obrigação ou não de atender ao cliente. O que você entende que essa norma esclarece mais e qual que os impactos você acha que... Será que a gente conseguiu eu acho deixar mais clara? Eu acho que a primeira coisa dela é... Assim, qual foi a grande necessidade dela, né? No Brasil, ao contrário dos países, uma grande parte dos países envolvidos, nós só temos a definição de garantia, o estabelecimento de garantias no Código Civil, para a construção civil, né? Tá. O que o Código do Consumidor traz não é prazo de garantia, ele tem apenas os prazos para reclamar, né? Então, a única definição que nós temos é aquela do artigo 618 do Código Civil, que fala em solidez e segurança, né? Perfeito. Quando nós fomos elaborar a norma, eu já conhecia muitas condições disso em outros países, mas fiz um levantamento sistemático em pelo menos 10 países de forma mais detalhada, né? Indo aqui desde o Chile, Estados Unidos e Canadá até vários países europeus e Japão, né? A grande diferença é que nesses países a gente tem leis específicas para a construção civil, onde não se tem uma definição assim tão genérica, né? Então, nosso primeiro ponto com a norma foi sair desse lado genérico, porque solidez e segurança é uma coisa que começou a ser um guarda-chuva para tudo, né? Quer dizer, aí começou a se encaixar aí dentro tudo que havia de reclamações.
Quando nós fomos fazer o detalhamento disso, já começou de cara que essa definição, bom, se o Código Civil diz solidez e segurança, vamos precisar melhor isto, vamos dar mais precisão para isso. Porque sendo uma lei como o Código Civil que trata de tudo, ela não detalha mesmo, né? Sim. E aí fomos consultar oficialmente os amigos de estruturas, né? Não existe solidez da engenharia estrutural. Não existe. Né? Na engenharia não existe esse conceito de solidez. Eu até brinco, digo que isso é responsável pelas tantas dificuldades que nós temos com a falta de cultura de manutenção. Porque o cliente acha que o edifício é tão sólido que não precisa de nada, né? Então, só aí nós já tivemos um avanço de precisão nas definições, que é assim, o que efetivamente é a segurança da edificação, né? Quais são as partes da edificação que são relacionadas à segurança de fato? Então, esta definição foi colocada na norma, inclusive dizendo com uma nota que solidez na engenharia não existe, né? E que, então, a segurança estrutural está baseada nos conceitos da engenharia estrutural, que são os estados limites, né? Que estão colocados lá na definição. E só isso, para mim, já é muito importante, até pensando na questão jurídica, né? De lidar com esses conceitos. E também a segurança da edificação como a segurança contra incêndio, né? E aí foi um princípio separar, então, aquilo que tem função estrutural, que é a tabela 1 da norma, e que segue, então, obrigatoriamente o que é o Código Civil, né, os 5 anos, que é o prazo legal, e depois aquilo que está relacionado à segurança contra incêndio e a itens cujas falhas podem afetar a segurança, que não têm a função estrutural, mas que podem afetar a segurança. Por exemplo, por que um guarda-corpo tem que ter 5 anos? Ele não tem função estrutural, mas se houver uma falha no guarda-corpo, essa falha pode gerar um risco significativo à segurança do usuário. Sim. E assim, então, foi o critério para alguns itens que, embora não tenham função estrutural, têm 5 anos. Quando nós simplificamos, né, que havia 4 níveis na norma de desempenho, que eram os 5, 3, 2 e 1 ano. Por que nós simplificamos? Em primeiro lugar, para dar um tratamento de sistema, porque na norma de desempenho a gente tinha os itens soltos, sem uma lógica de desempenho, embora ela fosse uma norma de sistemas, de desempenho de sistemas. Os prazos de garantia foram trazidos dos manuais, que são desde o início dos anos 2000, e que não tinha esse tratamento de sistema. Sim. Então, nós decidimos assim, vamos dar uma lógica de sistema, né? Sistema estrutural, sistema de pisos, sistemas de vedações. Quando a gente foi fazer esse exercício de abrir cada sistema, né? Perdia a correspondência com aquilo que estava na norma de desempenho. Alguns itens que na norma de desempenho eram tratados isoladamente, quando eles vieram tratados dentro do sistema a que eles pertencem, eles tiveram que ter um outro ajuste. Por isso, houve mudanças de prazos para manter esta lógica. Né? E, por outro lado, ao diminuir de 4 níveis de prazos para 3, se procurou ficar já prevendo o que vai acontecer quando houver a aprovação do projeto de lei que já estava em andamento desde 2009, mas agora surgiu um outro projeto de lei, né? Então, esses projetos de lei que estão correndo lá no Congresso Nacional para alterar o artigo 618 do Código Civil, eles vão tratar não só, eles querem passar de 5 anos para 10 anos, né? E a origem disso foi isso, não, vamos passar de 5 para 10 anos.
Aí surgiu agora um outro projeto de lei que também trata como o setor interviu no primeiro projeto de lei. Não tratar tudo como um único prazo, mas tratar em 3 níveis, né? 10, 5 e 3, ou 10, 5 e 1, né? Vai depender aí do arranjo que for feito. Quando nós vimos que o projeto de lei é uma questão de tempo, não tem jeito, é uma questão de tempo, vai vir, né? Nós já procuramos construir esta lógica dos 3 níveis, né? A norma provavelmente vai ter que ter revisão quando esses projetos de lei forem aprovados, porque a gente não sabe direito como eles vão sair, né? Está lá em trâmites no Congresso, o setor está trabalhando com as entidades, mas provavelmente a norma vai ter que ser revisada. Porém, já tem um caminho andado que é alinhar a 3 níveis, o conceito que foi o que procurou se fazer, né? O que é meu entendimento é que, assim, essa situação de prazo de garantia dá mais força para as responsabilidades com relação ao uso, então a manutenção e a conservação. Então, o fato de o prazo se estender é um fato de você ter mais acuidade em saber realmente quais são as rotinas de manutenção, de conservação, as informações de uso e operação que o seu cliente tem que ter para que aquele sistema, aquele item, cumpra o prazo de garantia. Então, só que às vezes o setor ele foca em uma coisa e esquece da outra. Então, eu acho, a gente tem divulgado e trabalhado muito essa ideia. Tá difícil o prazo, mas tá difícil por quê? Porque você tem um componente que é o uso e a conservação que você não está considerando. Exatamente. Se você considerar, então, você como produtor, a legislação mesmo te dá liberdade de dar essas informações ao seu cliente. Então, cria a informação, olha, para minha fachada durar 50 anos, eu tenho que lavar ela todo ano. Isso é um absurdo? Não sei. Aí nós temos uma coisa que precisa ser melhor trabalhada, que é essa diferença entre a vida útil e o prazo de garantia, né? Isso. Quer dizer, para ela durar os tantos anos, eu estou falando do prazo de vida útil dela, né? Esse prazo de vida útil, ele depende das propriedades dos materiais, componentes e sistemas que eu utilizei diante das condições de exposição daquele empreendimento. Então, isso é uma atribuição que vem lá do projeto e da construção, de ter escolhido adequadamente, né, para as condições de exposição daquele ambiente ou do edifício como um todo, né? Quer dizer, se eu estou com uma fachada na região litorânea, eu tenho névoa salina, mesmo que eu não esteja na beira do mar. Sim. Então, eu tenho que considerar isso para especificar um revestimento, senão eu não vou ter a vida útil, né, que deveria. Mas a condição de exposição pode mudar ao longo do tempo também, né? Então, por isso a norma de desempenho já fala lá no início dela que você tem que registrar as condições de exposição para as quais você projetou, né? Isso também a gente não tem muito nos projetos, né? Porque a condição de exposição, a gente não pode dizer que tem um material mais durável para uma fachada ou para um piso, né? Depende das condições de exposição. Eu tenho produtos que vão muito bem e têm uma vida útil longa numa determinada condição de exposição e não tem em outra condição, né? Já o prazo de garantia, e aí isso tudo, essa vida útil está condicionada à manutenção, né? E isso vale para tudo. E eu acho incrível como nós temos uma baixa cultura nos edifícios, quando isso é natural nos outros produtos, né? Sim. Quer dizer, é muito natural que a gente saiba que tem que fazer revisão do automóvel, que a gente saiba que o nosso computador que a gente usa de vez em quando precisa de uma limpeza, né? Tudo isso a gente sabe. E também que tem limitações de uso. É outra coisa que o nosso setor
acho que não é muito preciso, né? As limitações de uso têm que ser muito mais enfatizadas, né? Por exemplo, agora eu vi um caso aí acontecido essa semana de um edifício de alvenaria estrutural que teve uma ampliação de um apartamento, né? E a pessoa causou um dano estrutural que foi enorme, né? Não só nessas situações que são extremas da condição estrutural, mas em várias outras situações a gente tinha que dar mais ênfase às limitações de uso, né? Por exemplo, a questão da lavagem de pisos, né? Nós no Brasil temos essa cultura da lavagem, que para mim tinha que desaparecer, né? Quer dizer, lavar com balde um apartamento é uma coisa, para mim, insana. Por quê? Porque não é só a questão de você ter ou não ter impermeabilização em determinados ambientes. Todo o prejuízo. A água é um agente de degradação dos materiais. Sim. Então, você jogando água, você está degradando rejuntes, você está degradando as portas, né? Você está degradando rodapés, você está degradando uma série de coisas, né? Você basta entrar nas mídias sociais aí, você vê brasileiros que vivem fora mostrando as suas casas, seus apartamentos, né? E uma coisa que você vê, assim, chega lá no banheiro, por exemplo, não se lava banheiro, né? Então, isso nós tínhamos que educar mais o nosso cliente, porque tem uma série de prejuízos com esse hábito, né? Sim. Isso é uma restrição de uso que tinha que estar para mim, não só no manual, né? Eu tinha que entrar num banheiro e ver um adesivo assim colado embaixo do interruptor, dizendo assim, olha, esse ambiente só pode ser lavado dentro do box, né? E nós temos que ter essa instrução mais forte, né? Já o prazo de garantia não depende da escolha dos materiais que eu fiz, né? Depende da confiabilidade toda que eu tenho no processo como um todo. Quando é que eu me sinto mais seguro para dar um prazo de garantia maior, né? Quando eu tenho uma confiabilidade muito grande em toda a cadeia produtiva, de tudo, né? De execução, da qualidade dos materiais, componentes, etc., mas do todo, né? A indústria automobilística, por exemplo, quando começou a dar maiores prazos de garantia, foi no momento em que depois que ela fez todo um trabalho de qualificação de cadeia de fornecedores, de automação, né, que repercutiram esses trabalhos todos numa maior confiabilidade do processo. Nós temos muita dificuldade com isso pela natureza do nosso processo, né? E aí vem um outro fator, quer dizer, tem gente que diz assim, você está dando 1 ano só de garantia para uma porta de madeira, então depois de 1 ano, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Ela não vai desmilinguir, como eu costumo dizer, depois de 1 ano, né? Ela vai ter uma vida útil maior. O que aconteceu por que é 1 ano? Porque esse é um item que tem uma influência grande do uso, né? Quer dizer, à medida que entra em uso o edifício, tem uma influência muito grande do uso. Então, o produtor tem mais influência daquilo que pode surgir de falha, não devido ao seu processo, mas à ação do usuário. Então, é natural que ele não vá dar um prazo maior, porque entrou em ação o usuário, a ação de uso, né? Então, mas sai fora do domínio da garantia. A garantia ela é focada nas falhas que são atribuíveis ao processo de produção, né? Então, isso daí é o que você fala da informação que chega para o cliente, que a gente peca demais. Porque ele tem uma referência de outros produtos. Então você, por exemplo, você tem uma lâmpada que tem 1 ano de garantia. Passou essa garantia de 1 ano, ela queima. Então ele tem essa ideia, o meu produto vai se desmanchar, porque tem a referência de outros produtos, né? Então você tem alguns produtos eletrodomésticos, muito, daqui tem 1 ano de garantia. É impressionante que
um ano e um dia o produto pifa. E daí você tem essa referência que é errada de produto, porque a legislação trata produto como tudo igual. Então falta realmente esse... Eu falava muito aculturamento, agora a gente fala que é evangelizar. Você tem que evangelizar o seu cliente, falar, mostrar, dar informação. E a gente peca porque também eu entendo que tem um medo. O medo, né? O medo de dar a informação errada. Aí se eu der a informação errada, mas o produto é seu, você tem que buscar a informação correta. Eu sinto que não é só de dar medo de dar informação errada. É o medo de dar informação demais. Demais, né? ali. E de ser questionado pelas informações que você deu. Eu acho que é o oposto, né? Eu acho que quando você dá as informações tecnicamente mais precisas, você está em muito mais condição de responder adequadamente e o seu cliente ficar satisfeito com essa resposta. Agora, quando você não está embasado tecnicamente para dar essa informação e ele receber uma informação qualificada tecnicamente, fica mais vulnerável de fato, né? É verdade. E eu acho que a gente poderia melhorar muito a nossa informação na venda do ponto de vista técnico, né? Nós poderíamos e deveríamos já ter evoluído mais nos manuais para uma linguagem. Eu separo duas coisas, né? Uma coisa é um manual que precisa ser feito legalmente, digamos assim, né? E que tem que estar tudo escrito ali, precisa estar tudo, né? E a outra coisa é usar meios adequados para que o cliente receba de fato e entenda essa informação, né? Porque a gente já tem uma cultura difícil com o manual. Eu sempre conto nas minhas palestras que eu já fui premiada 2 vezes com defeitos em automóveis 0 km, né? E um deles foi um problema num circuito elétrico do automóvel. E eu levava na concessionária e eles consertavam e eu voltava a ter o problema. Até que eu desconfiei que eles não estavam olhando a origem do problema. E aí eu li o manual e vi que eles estavam trocando por um fusível maior, né? Aí cheguei na oficina, chamei todo mundo da oficina, aquela reunião em torno de mim, e eu expliquei. Aí o rapaz da oficina falou, mas como é que a senhora sabe disso? Eu falei, eu li o manual. A senhora leu o manual? Né? Imagina. Eu li o manual. Então nós temos essa dificuldade. Eu vejo até amigos que são engenheiros e tudo, que compraram unidades e nunca leram o manual que receberam, né? Por isso, eu acho que a gente tem que encontrar outros meios, né, de ter a compreensão, a efetiva compreensão pelo cliente, aquilo que envolve segurança com mais ênfase, né? Até nas áreas comuns. Por exemplo, eu vejo um desconhecimento de que as áreas comuns oferecem riscos. Sim. Né? Então você tem crianças brincando nas áreas comuns, acessando sozinhas ambientes das áreas comuns que não poderiam, né? E isso tinha que estar lá em cartazes gigantescos, em coisas, né, visuais. E então eu acho que isso nós temos que evoluir, né? Porque nós não estamos usando os recursos tecnológicos que a gente já tem para melhorar essa informação para o cliente, né? Tanto do ponto de vista da precisão dessas informações, quanto dos meios de atingir o cliente de fato. E eu acho que tem que perder o medo, né? As incorporadoras e consultoras têm que perder o medo de dar informação mais concreta, precisa para o cliente, né? E tem um alinhamento também até do atendimento que eu vejo. Assim, você tem um atendimento do cliente no pós-obra, onde a linguagem que a equipe do atendimento, que a assistência técnica utiliza, não é compatível com a linguagem do manual. Pois é. Então você fala, você está tratando um sistema e uma hora, e no manual você trata como componente. Uhum. Então você tem uma linguagem e depois você reclama que o teu cliente não entendeu o que você quis dizer. Então tem essa
essa incompatibilidade? Nasce desde da tolerância que eu comentei, né? Você tem uma tolerância do serviço contra uma tolerância da entrega, você tem uma incompatibilidade da linguagem com a da informação, você gera um produto que é o manual que você tem que dar informação e eu vejo muitas pessoas falando assim, mas se você tem um manual com informação que é o blá blá blá, que você só está enrolando e não falando nada, você não dá para exigir que o cliente realmente compreenda aquilo. Porque ele está olhando lá e fala assim, mas isso aqui não serve para nada, não me dá informação. Daí você pega informações como as informações de rotinas que você trata como genéricas. Então, são sugestões. O produto é seu, mas em vez de você determinar o que realmente aquele produto necessita, com uso, conservação e manutenção, não, você fala que genericamente, né? Então, é algo complicado. Entendo muito que a parte do manual, você bem disse, é negligenciado. Tanto que ele é um valorzinho lá que a gente até na empresa deixou há muitos anos, graças a Deus, de trabalhar tentando furar essa barreira, porque não dá. A pessoa te manda uma proposta para você participar de uma concorrência de manuais. Olha, você tem que entregar um manual impresso, ou já foi na época do CD. Ou do pendrive, eu falei assim, mas peraí, eu estou prestando serviço de conteúdo, de informação, e não de brinde. A formatação disso é outra história, né? O que você precisa é ter uma qualidade da informação, né? E ter a informação num formato que o cliente possa entender, né? Começa que a gente não explica para o cliente normalmente nos manuais o que é cada sistema, né? Ele não entende o que é uma viga, o que é um pilar, o que é uma laje, não tem uma figura mostrando o que é cada coisa, né? Então, isso tudo tem que evoluir. Agora, o problema que nós temos também é que muitas falhas que acontecem são originadas, quando a gente vai nas chamadas causas raiz, elas são originadas não num único processo, né? Eu digo assim, você tem um problema às vezes, vou pegar outro dia aí a questão de infiltração entre esquadria e vedação, né? Que é um clássico. E eu falo assim, meu Deus do céu, desde que eu me conheço por gente como engenheira, isso é um problema. Quando me mandam fotos, então, que eu falo, meu Deus do céu, né? Será que a gente não é capaz de resolver isso enquanto produtos, né? Porque eu tenho que pensar o seguinte, a vedação, o sistema vedação e o sistema, a esquadria faz parte desse sistema vedação, a gente tem que ter um sistema à prova de acontecer isso, né? Sim. Então, enquanto produto, a gente tinha que pensar como que resolve isso para não acontecer. Em projeto, eu nunca vejo nenhum detalhamento suficiente disso para que a obra faça de acordo com um detalhamento à prova de ocorrência da infiltração, né? Não tem um zoom em cima disso, né, detalhando como fazer. E aí eu chego na obra, e na obra aí sim que ninguém manda fazer do jeito que sabe fazer, e ninguém se preocupa com o nível de detalhe que tem que ir para que não aconteça essa infiltração, né? E aí nós temos uma falha que acontece há 500 anos da mesma forma, né? Então, se a gente não entender que algumas coisas não podem ser deixadas como única responsabilidade de um único processo, ou por exemplo, né, eu falo assim, já foi o tempo em que a gente podia ficar na mão da habilidade individual
do trabalhador, do profissional, né? E isso é a base também da industrialização e da qualidade, né? Por que eu preciso ter procedimentos, né? Porque se eu soltar qualquer um de nós aqui numa obra e dizer, faz você alvenaria, nós vamos fazer de forma completamente diferente. Sim. Né? Se a gente fosse pedreiro qualificado, nós íamos fazer diferente. Por que nós precisamos de procedimentos? Porque se nós não tivermos a definição clara do método de fazer, seja em projetos, suprimentos, execução de obra, nós ficamos na dependência do conhecimento individual de cada um. Então, né? Nesse sentido, assim, eu tenho visto algumas falhas, né? Vamos ser mais bonzinho, né? Bonzinho. Algumas falhas. Você tem uma falha de comunicação. Por exemplo, você está falando de um produto esquadria. A empresa tem um procedimento da instalação do produto. E tenho visto, às vezes, que ela ignora o procedimento que o fabricante tem, que é diferente do procedimento interno. Porque o procedimento interno foi elaborado pensando num produto esquadria genérico ou até num produto que ela utilizava, ela trocou o fornecedor, o produto é diferente, o procedimento é diferente e não tem essa compatibilidade. Tem uma parte que também que eu entendo que é assim que eu tenho uma crítica quanto à falta de informação do propósito. Principalmente essa geração nova, ela busca propósito em tudo que ela faz. Se ela não enxerga propósito, ela faz por fazer, porque ela não enxergou propósito. Você tem um item de controle de qualidade. Então, o item de controle de qualidade que você faz para não ter falhas, que você faz para ter a satisfação do seu cliente, que você faz para que o seu produto tenha o desempenho. Então, é muito importante. E esse controle é aplicado pela pessoa menos experiente da obra. E essa pessoa não vê propósito naquilo porque ela não tem experiência suficiente. Então, e porque não lhe foi ensinado o porquê das coisas. Exato. Né? Ela vê um procedimento ali, ela acha que aquilo é uma coisa burocrática, um rito, digamos assim. Sim. E ela não entende o que cada um daqueles itens do procedimento repercute na qualidade e desempenho final. Exatamente. Eu tive essa experiência muito forte quando eu dei muito treinamento para norma de desempenho, mas muito, né? É de perder a conta, né? E em muitas situações eu dei treinamento com equipe operacional dentro do treinamento. Teve até treinamentos que eu dei em obra, né? Com mestre de obra, até o nível de encarregado, né? E eu sempre fazia questão de explicar o porquê das coisas que tinham que ser feitas na execução, né? Eu costumo dizer assim, desempenho é 80%, digamos, no sistema e no projeto. O restante é execução. Sim. Se você executar mal ou executar sem controle dos fatores que afetam o desempenho, você compromete tudo e põe tudo a perder. Mas o contrário não é verdade. Se você não teve sistema e projeto adequado, não vai ser a execução que vai salvar. Exato. Né? E eu sempre fiz questão de explicar o porquê. Então, quando eu estava explicando lá, por exemplo, a resistência ao fogo da escada de emergência, né? Olha, eu vou explicar para vocês o que acontece no comportamento ao fogo dessa escada. Por que a gente tem que ter uma parede que comprovadamente, por ensaio, tem que ter uma resistência ao fogo de 120 minutos, né? Agora até mudou a nomenclatura e tudo mais. E aí eu explicava o comportamento dessa parede quando colocada num forno para ser ensaiada, por exemplo. E aí eu dizia, olha, se você preencher mal as juntas, o que vai acontecer? A estanqueidade aos gases dessa parede é comprometida. O fogo está acontecendo ali no apartamento e a estanqueidade aos gases é comprometida, esses gases vêm para dentro da escada. Por isso que eu preciso preencher as juntas adequadamente.
né? Ah, se eu estou numa parede que separa 2 unidades e tem que ter desempenho acústico, um trabalho que foi feito durante anos no mercado disse que não precisa mais de junta vertical. Não pode mais não preencher junta vertical, porque não preencher junta vertical significa que eu vou comprometer o desempenho acústico dessa parede. Nós temos todos os ensaios que mostram isso, né? Aí eu tive encarregado de obra, que, nossa, agora entendi, as caixinhas. Eu falei, olha, a forma como você instala as caixinhas. Aí teve um encarregado que disse assim, nossa, nós não podemos mais fazer aquele rombo na parede para instalar a caixinha. Né? Então, se a gente explica o porquê das coisas, esse propósito e esse comprometimento vem. Né? Mas quando eu não sei, é que nem criança, quando você diz assim, olha, não chega, não põe o dedo ali na tomada, não põe, mas se você explicar assim, olha, você puser ali vai tomar choque, o choque é dói. Isso, né? Aí, então, eu vejo que a gente no afã da correria, do aumento de escala muito grande, que a gente até estava comentando ali antes de começar, né? As coisas não são mais ensinadas com o porquê das coisas, da Sim. engenharia, né? E muitas vezes não se quer saber. Eu tive situações, esse caso da escada de emergência que eu falei, eu já tive reunião que eu parei a reunião e disse assim, não, eu vou explicar direitinho para vocês como é que se comporta essa parede em relação à resistência ao fogo, né? Vocês têm que entender isso, por que vocês têm que comprar o bloco, a espessura de argamassa, o tipo de argamassa, tudo conforme o ensaio que foi feito. Porque se vocês comprarem um bloco diferente, uma argamassa diferente, não vai ter o mesmo resultado do ensaio. Então, eu paro às vezes reuniões para explicar tudo, porque as pessoas não entendem a lógica da engenharia das coisas. Porque se ficar tudo tem que ser feito porque é regra ou é norma... Na ausência de fiscalização, a pessoa acha que não precisa mais fazer. Não precisa. Porque eu não preciso cumprir a regra ou a norma porque não tem ninguém fiscalizando. E perde a essência do documento. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente fala bastante na empresa. Então, tem obra que você é obrigado a entregar o pedido de compra, por exemplo. Tem obra que não é. Então não preciso fazer o pedido de compra. Aí o que acontece? Você fala, ó, amanhã eu vou começar a atividade, o material chega hoje. Aí o material chega no horário, fora do horário. Ou o entregador chega sem EPI e não pode entrar na obra. E aí o material que chegaria hoje não chega, não vai mais estar, ou o serviço não começa amanhã. Isso seria evitado se ele tivesse recebido o pedido de compra com orientação de entrega. Horário, uso de EPI, etc. Então, se ficar muito só eu faço, você falou das crianças, eu faço isso muito com a minha filha. Não pode jogar o lixo no chão. Mas não pode por quê? Não é só porque não pode. Então eu falo para ela, primeiro vai causar uma poluição visual, depois vai causar uma poluição ambiental, depois vai entupir o ralo. Depois... então tem um motivo para isso, não é só porque não pode. E isso está muito ligado à visão de processos, né? Eu trabalhei a vida inteira, muitas empresas, implantando sistemas da qualidade e mapeando primeiro os processos, né? E me lembro de coisas assim... Por exemplo, tinha uma reclamação muito grande da área de suprimentos e financeira com relação ao recebimento das notas que vinham da obra, né? Aí eu falei, mas vamos entender melhor isso. Vamos traçar a trajetória da nota, né? E eu comecei a perceber que o pessoal que estava na obra, que lançava as notas, não tinha a menor ideia do que acontecia com elas depois. Eu comecei a perguntar, você entende o que acontece com a nota? Aí eu cheguei a fazer um teatro da nota fiscal numa empresa. Foi muito engraçado, né? Porque aí as pessoas que estão fazendo uma parte do processo não têm compromisso com o todo. Se ela tem uma amiga que sempre diz assim, você não se compromete com aquilo que você desconhece, né? Se eu desconheço o resto todo do processo, como que eu vou me comprometer em fazer dentro de determinado padrão? Né? Eu desconheço. Então, assim, essa visão do todo, seja para a mão de obra dentro do canteiro, como alguém que está em qualquer processo, é importante. Mesmo que eu faça uma parte só do processo, eu tenho que entender o todo, para ter exatamente o propósito, entender o todo. Né? Então, eu estava explicando, porque eu falo, você tem a linha de produção, então
é realmente a ideia do conceito da industrialização. Você aplica o conceito em tudo que você faz, porque você tem um início e tem o fim, que é o teu cliente recebendo o produto, entendendo o produto, usando da maneira correta, conservando. E o que você impacta. Essa ideia tua é impressionante porque você faz alguns controles de qualidade e você acha que o controle de qualidade se encerra naquele determinado momento e não vê que tudo que ocorre depois impacta. Então, eu estava questionando numa obra que tem o piso da garagem e você tem o piso, você executa o piso. Daí você faz os cortes no piso para induzir as tensões. Fala assim, o pessoal, se ele não entende o propósito daquele corte e que a profundidade do corte foi calculada, a espessura do corte foi calculado, que aquilo é para absorver tensão e que aquilo tem que estar limpo, porque não adianta você fazer o corte e durante a obra aquilo for preenchido com sujidades, que a tensão não vai correr ali e depois sai trincando todo o piso. É quando eu falo, né, Alexandre, que a qualidade mora nos detalhes. Exato. Né? Quando eu trato tudo isso no atacado, digamos assim, eu deixo de ver os itens. Isso é engenharia, né? Isso envolve também ter referências, o que eu observo hoje, né? Eu até fico olhando às vezes nas redes sociais as fotos que publicam de obras e eu olho e falo, meu Deus, né? Se você não tem olhos para a qualidade, você está achando aquilo muito bom, né? Eu me lembro assim das muitas, vou ainda escrever meu livro de causos, né? Há 30 anos atrás, os Sinduscom me ligaram, você pode acompanhar uma reportagem que vão fazer sobre atividade de construção? E foi um dos meninos que ia lá e eu ia lá para dar um suporte. Tá bom, vou. Era uma época que estava construindo muito no Morumbi. Tá. Então fomos lá, era a Rede Bandeirantes que ia fazer. Cheguei lá, já estava todo mundo lá posicionado, as câmeras, tudo em frente a uma obra. E eu olhei para a obra e disse, não, mas não pode fazer aqui. Por que não pode fazer aqui? Está todo mundo já aqui e tal. Essa alvenaria está horrorosa. Não pode uma matéria na televisão com a alvenaria horrorosa dessa. Esperem um pouco aqui. Tinha muita obra ali na região. Eu fui caminhar em volta, né, para achar uma obra que tivesse uma alvenaria melhor. Entendi. Aí chamei todo mundo. Venham para cá. Vamos nessa aqui. Nossa, mesmo, é mais bonita e tal, né? Mas não é a questão de ser feia ou bonita. É que você olha uma alvenaria de fora ou vê uma estrutura de fora, se você tem experiência, você já vê se está bem executado ou não, né? Sim. E o que eu vejo hoje em dia é que está faltando referências do bem feito, né? Eu digo muito para os fabricantes quando eu trabalho, né, com fabricantes. Eu digo, olha, crie meios do pessoal enxergar o que é a referência, né, da execução, a alvenaria bem executada, a estrutura bem executada, o drywall bem montado, né? Porque eu vejo muito isso, que os olhos de quem está olhando não estão enxergando a falta de qualidade. E tem alguns processos assim que algumas áreas interferem em outras e daí interferem na engenharia e a engenharia é a culpada de tudo. Então você tem alguns processos assim. Você tem uma obra planejada para se cumprir em 30 meses, que alguém teve uma ideia excelente, que se cumprir em 27, você antecipa a entrega, você recebe antes, e isso impacta positivamente na TIR. Então, você consegue vender para o investidor mais fácil aquele produto, mas esquece que o impacto que esses 3 meses estão fazendo na obra. Que você pega e que impacta totalmente na qualidade. E que tudo bem se você estiver estruturado para isso. Ainda tem isso, né? Se você vai fazer isso, esse movimento,
que é importante do ponto de vista do negócio e tal, e tem estrutura para isso, né? Você preparou a tua gestão da obra também para a qualidade ser encurtada, não tem problema. O problema é que muitas vezes isso é feito sem avaliar, né, que impacto isso vai ter nas outras questões, que não é só qualidade, é a segurança, por exemplo, né? Então, tudo é possível desde que você tenha uma estruturação adequada, né? O que eu vejo que a gente está vivendo hoje, lá no começo dos anos 2000, quando a gente estava começando a ter sinais, né, de que nós teríamos mais recursos para a construção civil, mais financiamento, depois, alguns anos depois, quando veio a abertura de capital, né, que a escala de produção das empresas mudou drasticamente, né? Sim. Lá nos anos 90, a gente não tinha empresas com o número de obras simultâneas que a gente tem hoje em São Paulo e até fora daqui, porque aquela era uma época de escassez completa de recursos, né, de financiamento e tudo mais. Mas todo mundo achava assim, não, se tiver dinheiro, tudo se resolve. Mas longe disso, né? Sim. A escala, ela traz desafios muito sérios do ponto de vista da gestão como um todo, da produção. Traz outros desafios no negócio também, que não é a minha área. Mas na produção, ela traz desafios muito grandes, né? E você enfrenta bem esses desafios dependendo da robustez dos seus sistemas de gestão, não só da qualidade, mas na qualidade, como é o meu foco, eu vejo que muitas vezes esses sistemas não são fortes o suficiente para aquilo que precisa para essa escala, né? Lembrando que a nossa escala aconteceu sem a industrialização, né? Sim. A nossa escala aconteceu no processo ainda artesanal. O artesanal, para mim, não é... A definição toda de artesanato é aquilo que você faz com as mãos, né? Sim, E nós fazemos mesmo um sistema industrializado, por exemplo. Vou aqui falar de um sistema... Nós usamos drywall no Brasil desde 96 praticamente, que entraram os sistemas aqui. É muito diferente a forma como a gente faz drywall do que os países que usam drywall há muito tempo, em termos de mecanização, de ferramentas, de tudo isso. Ainda é muito manual. Muito manual, né? Então, é um sistema altamente industrializado? Mas industrializado até a produção dos componentes e do sistema como um todo, né? Mas quando a gente vai para a montagem dele, ainda é um sistema bastante artesanal. E nós fizemos todo esse aumento de escala dentro dessa condição. E os nossos sistemas de gestão não são robustos o suficiente para suportar tudo isso, né? Então, aquilo que nós sentimos na ponta das falhas de produção são decorrentes disso, né? Os sistemas da qualidade, eu posso dizer para você, porque eu analiso muitos, e com raras exceções, me perdoem aqueles que possam ouvir que são exceções, que cuidaram disso muito bem, mas eles são frágeis hoje em dia, né? Porque o sistema, ele precisa de métodos, processos, conhecimento e capacitação, né? Fortemente. O que nós fazemos hoje, primeiro, por exemplo, se a gente olhar assim, houve um enfraquecimento dos procedimentos, né? Aquilo que nós criamos lá na década de 1990, não evoluíram para ser procedimentos mais robustos do ponto de vista de engenharia e com o treinamento adequado, né? Não adianta eu ter um procedimento muito bem estabelecido se eu não tenho um treinamento adequado. O que nós estamos fazendo, muitas vezes, é você ter um auxiliar de engenharia, muitas vezes é um estagiário, estudante ainda, que lê o procedimento dentro da obra, né? Isso está anos-luz distante de uma verdadeira capacitação, de um verdadeiro treinamento. É verdade. Né? Então, não casam essas coisas todas, né? Treinamento, procedimento, não estão casando com a robustez que precisaria ter. Houve também uma simplificação, muitas vezes com o foco da auditoria de certificação,
e tira isso do procedimento, senão vamos ser auditados, mas tirou, né? Jogou a água do banho com o bebê, né? Sim, tirou coisas que eram essenciais para a qualidade, né? Se eu não tiver controle sobre certas coisas, do ponto de vista de engenharia, eu não vou ter qualidade, eu não vou ter o resultado, né? Então, com raríssimas exceções, com poucas exceções, aí a gente tem um enfraquecimento dos sistemas perante a realidade atual, ou de escala, ou de complexidade dos empreendimentos. Mas você tem também aquela máxima, né? Eu buscando a produtividade, eu vou fazer mais com menos. E daí você tem um impacto muito forte na qualidade, porque o mais com menos você generaliza, né? Então você aumenta o volume teu com a mesma equipe e não considera que não consegue. Então, mas aí é de novo a distorção conceitual, né? Eu fiz o meu mestrado lá em priscas eras, como eu costumo dizer, né? Estudando produtividade, né? Eu fui a primeira dissertação acadêmica sobre produtividade na construção civil, né? E eu estudei muito, mas muito mesmo, o lado dos países que já tinham estudos. Naquela época já tinha países com estudos enormes sobre produtividade em canteiro de obras. Tenho até hoje os artigos que eu utilizei na minha dissertação, né? E estudei pelo lado econômico também. Meu orientador na época me obrigou, entre aspas, a ter um co-orientador economista, né? Para olhar o lado econômico. E assim, a gente não tá... Se a gente está falando de produtividade, a gente não está falando de produção, volume de produção. A gente está falando de produtividade, de fazer mais produto com menos recursos, porém dentro de um padrão de produto. Sim. Né? Não adianta nada eu usar menos recursos e ter um resultado como produto que está abaixo do nível de desempenho, qualidade que aquele produto tem que ter. Aí não tem o menor sentido, porque você não vai reduzir o teu custo de verdade. A produtividade é a única maneira legítima, digamos assim, de você reduzir o custo. Você vai ter só uma postergação de custos que virão depois, né? E ainda, geralmente, maiores, porque você tem os impactos desse custo, você executar algo ou refazer algo depois de pronto, você tem outros impactos. Sem contar os intangíveis, né? Porque hoje em dia me assusta muito quando eu vejo nas redes sociais clientes que vão para as redes sociais relatando o que vivem com as empresas, que antigamente ficava só na relação entre eles, entre a construtora e o cliente. Sim. Hoje não, eles vão, né, para as redes sociais. Aquilo que a gente sempre dizia na qualidade, né, que quando uma falha acontece enquanto está dentro do seu processo, ela custa X. No momento que ela sai para fora do teu processo e vai para o seu cliente, ela já custa muito, muito mais e é intangível. Né? E isso acontece cada vez mais. Né? Então, acho que a gente tem que assim, repensar um pouco essa questão da robustez e a eficácia desses sistemas, né? Isso que você tocou, assim, não adianta. Eu sou de uma época, eu fui estagiária em obra em 1981, 82 e meio de 83, né? Vocês podem imaginar o que era obra naquela época e uma mulher nas obras naquela época. As pessoas paravam na rua para me questionar o que eu fazia lá e tudo mais, né? E naquela época, estagiário era uma outra coisa. Não é isso que é hoje. Tá. Né? Estagiário era alguém que estava ali para aprender e ele contribuía como era possível dentro da sua capacidade. E estava ali para ser ensinado. Né? E hoje nós temos o estagiário como alguém que é o operador de processos. Né? Eu já em muitas empresas eu disse assim, procedimento que diz lá, responsável, estagiário, tirem tudo isso. Deem um localizar, porque ele não é responsável
por aquilo dentro do procedimento, né? E como a natureza dele é de estar aprendendo, ele tem que ter limitações do que ele pode ou não pode fazer dentro do processo. Porque ele está aprendendo ainda, né? Então, nós temos que ajustar um pouco essas questões aí que impactam diretamente. A gente tem que revisitar os nossos conceitos. Porque tá aquela ideia do reveja os seus conceitos, nós estamos com muita dificuldade de conceitos. Meu Deus do céu. E aí, tem Vlad? papo, hein, cara? Tem, mas a gente vai ficar por aqui hoje. Maria Angélica, nossa, muito obrigado. É uma delícia conversar com você. Sempre muito bom, e eu também fico confortada, porque às vezes eu estou um pouco pessimista com as coisas, e quando converso com colegas como vocês, vejo que os problemas não são só da minha visão por estar já muito velhinha nesse setor. Não, mas é um setor assim que agrada muito, tem um potencial gigantesco, né? É uma profissão que é tangível o que ela faz, ela entrega, né? Você vê o desenvolvimento de uma sociedade, você consegue mensurar pelo que ela constrói, e realmente o engenheiro, né? O arquiteto, o pessoal que trabalha nessa área no mercado imobiliário, tudo tem um impacto muito forte. Tem muitos problemas que a gente traz para dentro, são problemas de setores, então é cultura, realmente é uma parte de vícios que não são só vícios da companhia, mas é o vício do profissional, é o vício do mercado, é o vício do setor, então tem muito trabalho. Eu acho que tem empresas que se destacam, mas tem que ser muito corajosas, né? Você, num momento de uma demanda enorme dessa, você encolher ou ficar só quieto esperando acontecer, você tem que ter uma coragem enorme, porque a gente sente que é praticamente uma onda, né? Você tá ali no mar, todo mundo, quando a onda vem, ela leva todo mundo, então você se deixa levar. Mergulhar e deixar a onda passar e ficar parado ali é muito difícil. Mas é um setor que tem um grupo muito forte trabalhando com um propósito positivo. Você vê todos os trabalhos que são feitos, tem um propósito de melhoria realmente contínua, de busca da qualidade. A gente às vezes é atropelado e deixa isso passar, paga o preço, né? E precisa, eu estou sentindo assim, que nós precisamos de mais integração dentro da cadeia produtiva, né? Ao longo dos anos, a gente teve muitos trabalhos importantes que foram feitos conjuntamente entre diferentes partes da cadeia produtiva, e estamos perdendo um pouco a capacidade de ter organização para fazer coisas integradas, né? Quando eu trabalho em diferentes pontos da cadeia, eu trabalho com fabricantes, com escritórios de projeto, com incorporadores que são só incorporadores, né? Eu vejo isso nitidamente, né? Muitas vezes eu vejo, por exemplo, um fabricante que desconhece completamente a estrutura de funcionamento dos processos da construtora. E muitas vezes ele está agindo num ponto dessa estrutura, mas o produto dele, o serviço, a tecnologia que ele vende precisaria ser tratado em outros pontos desse processo, né? Por outro lado, trabalhos que a gente já fez no passado, setoriais que foram muito importantes, a gente está com muita dificuldade de ter de novo trabalhos dessa natureza, né? E eu acho que isso é da complexidade que foi se tornando aí o setor de empreendimentos muito maiores, de desafios muito grandes, mas a cadeia produtiva precisa ter uma capacidade de organização para gerar contribuições que beneficiam todos, né? E essa organização está muito deficiente, no meu entendimento. A gente falou isso no dia que o Maurício veio, né?
Hoje são, que nem a senhora citou, são muitas disciplinas e projetos, mas quem que faz a gestão deles, né? Então tem ferramentas? Tem, mas se não souber usá-las também não adianta. E as ferramentas, é um pouco ilusório esse negócio de que as ferramentas vão resolver os problemas, né? Eu trabalhei no início da introdução do BIM, por exemplo, e trabalhei fortemente com as entidades de projeto, o Sinduscon, o Secov e tudo mais, né? E uma das primeiras dificuldades que se tinha é que para se modelar, né, para fazer o modelo, precisa entender de construção. Sem dúvida. Né? Então não adianta eu ter uma pessoa que tem um domínio grande da ferramenta, mas não conhece obra, não conhece produção, porque ela vai modelar errado. Né? É verdade. Então, não adianta a gente ter ilusão de que as ferramentas, o que a gente precisa é usar a tecnologia que está aí à nossa disposição para melhorar os nossos processos com o conhecimento de engenharia que precisa, né? Esse conhecimento de engenharia eu estou sentindo muita dificuldade, né? Quando a gente está em equipes, às vezes grandes de projeto, discutindo coisas, eu já cheguei a pegar o telefone assim e ligar para, nossa, mas o que estão prevendo aqui? Aí eu vi que partiu de uma ideia de engenharia completamente equivocada, né? Por falta de conhecimento. Mas é um negócio interessante porque você fala, às vezes o pessoal tem uma intenção boa da venda de uma ideia, mas eles não põem, eu volto a falar do propósito, eles não põem o propósito naquilo. Quando o propósito é claro, você consegue ter bons trabalhos. Por exemplo, aquele manual de boas práticas de cimbramento que saiu no final do ano lá pelo Sinduscon. É um item que machucava enormemente as obras, todos tinham um prejuízo absurdo. O fornecedor também tinha prejuízo. E quando se montou uma ideia e um propósito para se reunir e fazer um trabalho, saiu um trabalho maravilhoso. Então, são ideias de como que nós vamos jogar nessa linha do propósito. O que nós queremos e ser tangível. E tem que juntar os conhecimentos, né? Eu falo assim, como eu trabalhei a vida inteira na área da qualidade, eu só fui viável, digamos assim, por conta de um relacionamento sempre muito próximo de especialistas de tudo, né? E eu aprendi muito, eu tive que passar um aprendizado, porque lá no começo dos anos, lá nos anos 90, teve todo um movimento da gestão da qualidade e em alguns casos se tornou uma coisa documental, né? Sim. Sem atender um requisito de auditoria e tal. E eu fugi completamente disso. Eu digo, não, a qualidade não é isso, né? E eu só fui possível e viável atuando nessa área por me dedicar muito a estudar e trocar com especialistas, né? De chegar ao ponto de... Me lembro uma obra uma vez que eu tive um problema de qualidade na execução de fundações e eu liguei para o Paulo Helene e disse assim, Paulo, pelo amor de Deus, vem aqui ajudar a gente, porque agora não foi ninguém, foi o Espírito Santo que baixou da estaca. Meu Deus do céu. E eu sempre dependi, assim, sempre usei muito no bom sentido os especialistas de tudo, né? De buscar o conhecimento especializado, aquele que efetivamente se dedica a estudar isso e trazer esse conhecimento. E nós temos que juntar esse conhecimento, porque não adianta, como eu falo, assim, você vai fazer uma norma, por exemplo, de um determinado assunto, ela é uma norma de engenharia, mas ela muitas vezes precisa de uma série de conhecimentos específicos que precisam estar ali, né? Então, nós temos que ter essa capacidade de organização, de buscar esse conhecimento, né? De informação, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um desafio, por mais que a gente tenha, é um paradoxo até, né? Nós temos facilidade de comunicação, mas eu estou percebendo os profissionais muito sem informação, né? Então, quando você fala assim, por exemplo, olha, nós temos há mais de 20 anos os manuais de escopo de projeto. Que foi um trabalho maravilhoso que foi feito e que continua válido, né? E eu encontro muita gente que não conhece, nunca viu,
né? São poucas empresas que você visita e o pessoal de projeto tem conhecimento desse material. É impressionante. Então, assim, nós também temos que fazer um esforço de disseminação de informação e do interesse dos profissionais em se informarem sobre as questões da engenharia, né? Eu cheguei a montar uma lista com os sites de entidades e passando para profissionais de empresas, dizendo assim, olha, entra de vez em quando nesses sites para você se informar sobre o que acontece na engenharia. É, né? Verdade. E até me alegro um pouco porque do papo de engenharia tá conseguindo fazer um pouco isso. Porque Exatamente. nos primeiros episódios, quando a gente começou, eu sou prestador de serviço e também tenho uma pequena consultora. E então eu cheguei bem aflito, desesperado com algumas coisas. E nos primeiros episódios eu tava, sabe, precisando falar e ouvir. E hoje a gente conversando, a gente fala sobre necessidades, sobre melhorias, e eu começo a relembrar de episódios que nós já tivemos e muita coisa já está acontecendo. Sim. Né? Já precisamos só juntar. Talvez ter essa disciplina que o Maurício falava, que é essa gestão. Para compatibilizar e fazer isso funcionar. E nós estamos conseguindo levar um pouco dessa informação. Isso é muito importante. Quer dizer, vocês são um canal importante porque eu vejo, eu muitas vezes pergunto assim, você viu tal coisa de engenharia que aconteceu? Não estou sabendo. Gente, como é que pode? Como pode, né? Então, até mesmo assim, quando acontecem acidentes, coisas assim, eu, por hábito meu, eu entro, vou procurar saber. Não foi aqui em São Paulo, mas eu procuro saber como é que foi, o que aconteceu, por que aconteceu. E acho que essa curiosidade e essa busca de informação tem que acontecer, né? Porque hoje o mundo é extremamente dinâmico. Aquilo que acontece hoje pode ser uma lição para você no seu processo amanhã, né? Então... Sim. E a informação, como você falou, hoje tem muita informação. É muita informação. Então, realmente, a gente tem que filtrar, né? Buscar a informação. A gente, como o Vlad falou, no início nós tivemos os primeiros episódios e um feedback foi: o episódio é longo. E daí falou assim, mas o nosso objetivo é trazer o conteúdo o máximo possível daquele conteúdo. Sim. E você você vai, por exemplo, a gente vai em eventos, em palestras. E daí você vê o palestrante tem 20 minutos para falar sobre aquele conteúdo. Eu falo assim, mas 20 minutos não dá. Não dá. E pior, né? Alguns ainda não tem nem os 20, porque alguém ou outro comeu uns 5, uns 2, uns 3. E daí fala assim, não. E sempre que você é convidado, falam aquela máxima, né? Não, você fique tranquilo que o que você não conseguir tratar nos 20 minutos, depois nós vamos ter 1 hora de troca. E não tem só 1 hora. Então fica aquele quero mais. Então a nossa ideia realmente é trazer esse conteúdo. Mais uma vez eu agradeço, Maria Angélica. A gente vai te chamar outras vezes para outros assuntos. Vamos bater esse papo. Esse papo a gente também desopila e dá um relax, né? Eu agradeço muito porque é uma oportunidade de fazer chegar mais gente essa visão, que é uma visão aí de quem atua há um bocado de tempo, né? E que já passou muitas situações em toda a cadeia produtiva. Sim. E que às vezes não falando, não colocando, a gente fica até angustiado, né? Porque a gente está enxergando aquilo acontecer e não está conseguindo disseminar e organizar. Então, agradeço muito essa oportunidade, espero que tenha contribuído aí com o propósito do Papo de Engenharia. Muito obrigado. Obrigado.